eu sou Roberta Pérez, eu sou psicoterapeuta, especialista em transtornos de ansiedade e depressão, e esse aqui é o evento Fim dos Transtornos Ansiosos. Eu estou explicando como que você pode ser sua própria terapeuta no combate ao transtorno de ansiedade. Mas só para lembrar, até porque todos os dias está chegando novos inscritos por aqui, caso você não tenha visto a aula 1, eu vou pedir por favor para que você pare de assistir esse vídeo, volte lá, assista a aula 1 e depois retorne aqui. Ela ficará por pouco tempo no ar, ou seja, é super importante para você entender essa aula e não se sentir perdida. Mas caso você já tenha assistido, eu fico muito feliz que esteja aqui comigo novamente. Isso mostra o quanto você está comprometida e conectada comigo, focada em entender e resolver esse capítulo que é a ansiedade em sua vida. Pois bem, nessa aula 2, eu vou ensinar como que você pode usar as ferramentas da autoterapia para eliminar os efeitos destrutivos que a ansiedade causa na sua vida. E são muitos que eu sei. Você vai ver como que elas são simples e poderosas. Mas antes de tudo, deixa eu te lembrar uma coisinha aqui. Na aula anterior ao evento, eu te falei, através da minha história pessoal, como que a ansiedade pode surgir, como que eu investi tempo, dinheiro atrás de método, que não resolvia o meu problema, que eu ficava rodando de terapia em terapia, fazia tratamento com neurologista, psiquiatra. Também eu te falei como os efeitos da ansiedade destroem a sua vida, como pouco a pouco ela vai roubando a sua paz, assim como já roubou a minha. Então, se você viu a aula, você percebeu quanto é difícil encontrar soluções eficientes para resolver o seu problema de forma rápida e efetiva. Eu sou a prova viva disso e tenho certeza que você também. Pois muitos modelos tradicionais de tratamento, eles não possibilitam você progredir na solução do transtorno de ansiedade de maneira prática, rápida e inteligente. O lado positivo dessa história é que também eu te apresentei uma maneira muito mais eficiente para você combater o transtorno e as crises de ansiedade. Eu consegui mudar totalmente minha vida depois de um método muito eficiente, prático e simples, que apenas 5 minutos do dia realizava ações que neutralizavam os efeitos da ansiedade. O lado positivo dessa história é que através da minha própria experiência, eu pude desenvolver o meu método que é prático, rápido e eficiente. O meu método, eu te garanto que livra qualquer pessoa que colocar em prática dos sintomas destrutivos da ansiedade. E eu quero agradecer também cada um que comentou na publicação sobre a aula de ontem que eu postei no meu Instagram. Eu fiz o que pude para responder a maior quantidade de perguntas e tirar o máximo de dúvidas possíveis. Mas caso você tenha colocado alguma pergunta ou teve alguma dificuldade que eu não tenha respondido ainda, eu vou pedir o seguinte, para que você corre lá no final dessa aula e deixa nos comentários da publicação de hoje para aumentar a sua chance de ser respondida. Eu quero fazer questão de dar essa atenção para você. Agora vamos para a aula. E aqui eu já quero deixar algumas coisas bem claras para que você possa entender como que a ansiedade ataca a sua vida. Isso vai nos levar a descobrir quais são as ferramentas mais eficientes para impedir que a ansiedade te destrua. A primeira delas é a força de vontade. Queira acreditar ou não, mas toda pessoa que possui ansiedade está com a sua força de vontade comprometida. Tenho certeza que você está se identificando nesse momento. Isso porque a ansiedade tira todas as suas energias físicas e mentais. Ou seja, força de vontade não existe. E as pessoas querem que você consiga ter força de vontade, né? Quando você tem ansiedade, são tantos problemas e dificuldades que se passam pela sua cabeça, no seu corpo, que não sobra tempo para querer fazer quaisquer outras coisas. E nem energia, né? A gente não tem simplesmente energia nenhuma. E isso não é só com você. Em 2019, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, fez um levantamento de dados para descobrir quantos ansiosos existiam no Brasil. Gente, os resultados foram impressionantes, pois o Brasil, comparado com outros países, possui o maior número de pessoas com transtorno de ansiedade no mundo. Segundo a OMS, são cerca de 18 milhões e 600 mil brasileiros que sofrem algum tipo de transtorno de ansiedade. Por isso que eu quero reforçar aqui que você não está sozinho. Existem outras milhares de pessoas que também sofrem dos mesmos problemas que você. E é por esse motivo que
Esperar ter força de vontade não funciona. Eu te garanto que nós não temos a menor vontade ou desejo pelo processo do tratamento. Porque pelo meio comum, os processos são longos, são caros, os resultados demoram a aparecer. E eu faço um trocadilho que poderia ser hilário se não fosse trágico, né? Quem tem ansiedade tem pressa. Então, do que temos vontade? A única coisa que temos vontade é que o problema seja resolvido o mais rápido possível, que seja prático, que seja fácil de entender, que realmente funcione, não é mesmo? Eu só queria isso. Eu não aceitava mais ter aquela vida triste e difícil. Realmente, assim, eu cheguei no meu limite. Tenho certeza que você está no seu também. O grande problema disso é que pelos métodos mais tradicionais ter um resultado rápido é quase que impossível. Também tem a questão que você nunca consegue entender o que está acontecendo ou porque está fazendo a técnica X, a tarefa Y. Você simplesmente não sabe para que lugar que você está indo. Você não entende o que está acontecendo ali na terapia. E além disso, as terapias, os tratamentos são longos, demorados, não dá para ver os resultados. Depois de tanto tempo, você acaba se acostumando com os sintomas e acaba desanimando de continuar, ter uma resposta que nunca é positiva. Teve uma fase que aconteceu isso comigo. Eu achei que eu ia ter que acostumar a viver com aquilo pro resto da vida. E mais, os profissionais da área não nos dizem o que temos e o que temos que fazer também. Eles não te contam exatamente. Ou como devemos agir, quando os problemas aparecem, eles não nos mostram o caminho que devemos seguir. Eles não estão disponíveis para nós naquele momento que mais precisamos. Aí por isso que a nossa caminhada fica cada vez mais difícil e demorada. Por isso que parece cada vez mais impossível a gente conseguir controlar os sintomas da ansiedade. Agora, se você quer trilhar por um caminho mais rápido, fique ligada nessa aula, pois eu vou te contar exatamente o que você pode fazer para descobrir quais são as técnicas necessárias, o que você precisa para combater os transtornos e principalmente as crises de ansiedade. Eu sempre falo que melhor do que não ter ansiedade é não ter as crises de ansiedade. Porque você pode ter autonomia sobre os seus próprios resultados e fazer com que eles sejam resultados rápidos, sem aquela necessidade de se deslocar por grandes distâncias ou ter que esperar a semana seguinte para conseguir ser atendido para ter sua resposta. Isso me matava. Gente, eu ficava super ansiosa de ter que esperar uma semana para falar com o psicólogo. Sei vocês. Porque tudo pode ser feito usando apenas 5 minutos do seu dia, em qualquer lugar de onde você estiver. Só esses 5 minutinhos já vão ser suficientes para você mudar e transformar completamente a sua vida e o rumo dos seus resultados. Esse é um método que todas as pessoas, independente do nível do transtorno de ansiedade que ela tenha, ela pode aplicar e desfrutar dos seus benefícios. Inclusive, quem não tem ainda poderia até aplicar de forma preventiva, acredita? Então eu mesma já atendi centenas de pessoas com níveis de ansiedade diferentes durante esses últimos 6 anos em que eu estou atuando como psicoterapeuta. E o que eu falo para vocês é o seguinte, que mesmo dos níveis mais leves até os mais graves, esse método funciona. E olha o que eu tenho que te contar, que os resultados foram incríveis. Cada paciente, aluno, ouvinte que esteve presente em uma consulta, curso ou palestra minha, que recebeu todo esse conhecimento, começou a aplicar no que eu estou prestes a te contar, tiveram os resultados logo nas primeiras semanas. E isso é muito animador, porque eles já começam a relatar as grandes melhorias e avanços que antes eles não viam. Tem gente assim que na primeira segundo dia assim já consegue perceber, outros demoram uma semana tal, mas não mais do que isso. Então comigo a história foi igual, assim que eu descobri que eu poderia ser minha própria terapeuta e ter autonomia sobre os meus resultados, eu não acreditei. Eu me perguntei por que eu não busquei essa solução antes, porque só a partir daí que eu consegui ver o progresso em mim. Minha vida mudou assim, da noite pro dia. Finalmente eu estava combatendo os transtornos e as crises de ansiedade e eu só precisava usar 5 minutos do meu dia. Eu não ficava gastando tempo e nem dinheiro mais com as terapias que eu já tinha gastado durante 2 anos, vocês não fazem ideia. E você também pode desfrutar desse método, dessas técnicas que eu vou te contar, porque elas podem ser usadas por qualquer pessoa
que deseja obter os excelentes benefícios dela em sua vida, como por exemplo, perder medo da opinião e dos julgamentos alheios, aumentar a sua autoestima, adquirir mais confiança nas suas escolhas, conquistar a autonomia e o controle da sua vida, saber lidar com tempos e situações difíceis que você passa, aprender a se conhecer e se entender melhor consigo mesma, dentre tantos outros inúmeros benefícios. Todos deveriam, ao menos, minimamente aprender sobre isso, porque só assim a vida se torna mais leve, porque são lições para serem levadas por toda a sua vida. Você também pode aplicar esse método, porque assim como você, outras centenas de pessoas que atendi também vieram de terapias longas que não ajudavam a resolver o seu problema, com praticidade, com velocidade, assim como eu passei também. Então, você pode estar nesse momento bem frustrado por isso, mas agora tudo pode mudar. Você pode porque você merece ter uma vida melhor do que tem hoje. Você merece ter paz interior, sentir leveza no seu dia a dia, que talvez você nem saiba mais como é sentir isso. E eu tenho certeza que você vai sentir até mais paz e leveza do que você sentia antes. Você também pode ser assim como eu tinha medo da morte, estava pensando sempre no lado negativo das coisas, tinha aqueles pensamentos intrusivos que tomavam conta da minha mente. E foi esse método que me salvou de tudo isso, das terapias intermináveis, do julgamento alheio, da falta de vontade de viver, das minhas inseguranças, das minhas frustrações com a vida. E agora tudo que você precisa para começar a se tornar sua própria terapeuta é seguir algum dos exercícios que estão na jornada da autoterapia que eu vou compartilhar agora com vocês. Mas antes disso, eu preciso te dizer algo. Nós estamos acostumadas a sempre esperar uma solução mirabolante, complexa, inovadora, vinda de outra galáxia. Mas as lições que eu vou te apresentar são tão simples que você vai até duvidar e achar que não funciona. Que simplesmente não pode ser verdade. Porque foi a mesma coisa que eu pensei no início. Mas para mostrar a eficiência desses exercícios simples, eu vou colocar um trechinho de uma live, que inclusive está lá no meu Instagram, caso você queira assistir depois, de uma aluna da minha primeira jornada, que hoje tem uma vida transformada e se tornou sua própria terapeuta. Só de eu estar aqui já é uma prova viva, né, de que realmente deu certo, porque eu não entraria nessa live falando para todos os seus seguidores se eu não tivesse participado mesmo da jornada, porque eu realmente era muito ansiosa. Em 30 dias eu já vi uma diferença muito grande. Você foi escolhida, não foi por acaso, né? Queria te desafiar um pouco, porque eu sabia que você tinha uma timidez, tinha uma certa dificuldade, e eu pensei, vamos agora testar como a Mari está. Não tem um jeito melhor para a gente enfrentar os nossos medos, os nossos anseios, as nossas questões do que enfrentá-las. Mas a gente não pode enfrentá-las no momento de crise também, né? A pessoa está lá super... Aí vou enfrentar meu medo. Não, mas a gente passou por um trabalho, foram 30 dias, e eu pensei assim, eu acho que a Mari agora está preparada. Mas eu fiquei, de qualquer forma, surpresa por você ter aceito. Eu achei que você ia falar assim, eu acho que ainda não. Mas eu fiquei muito feliz que você já aceitou participar. Então, Eu pensei em te falar, tipo, como se fosse dois lados, assim. Um falou, não, hoje não. E preciso de mais tempo, me preparar melhor. Mas o meu outro lado, meu lado corajoso, falou mais forte. Falou assim, acho que estou preparada, assim, para falar, para enfrentar meus medos, vencer a ansiedade. E estou muito bem, de verdade. Antigamente eu estaria, assim, tremendo, com a mão tremendo, chacoalhando, suando. E estou tranquila. Eu vou te contar que um dos maiores medos que a Mariana tinha, que é essa aluna que você viu o relato, era justamente falar em público. E aí, assim que nós terminamos o curso, passou um tempo, eu chamei ela para fazer a live. Eu não tinha muita esperança que ela fosse aceitar, eu sabia que ela tinha feito várias transformações na vida dela, mas eu achei que ela ainda fosse evitar. E ela topou na hora, se saiu super bem, falou super bem, e a partir daí ela começou inclusive a trabalhar na área de
assessorar pessoas que têm produtos digitais, então ela fala em público hoje no trabalho dela o tempo todo. E foi uma barreira que ela venceu, ela queria muito vivenciar esse processo de ultrapassar esses medos para conseguir realizar o sonho dela, e hoje ela vive trabalhando com aquilo que ela sempre quis. E ver a transformação das pessoas assim é algo mágico para mim, é algo que me motiva muito. Eu fico extremamente feliz de pegar uma pessoa que está totalmente desacreditada de si mesma, passando diversas dificuldades, e levá-la em outro ponto da vida dela, onde ela vence todas essas barreiras, todos os medos, as inseguranças, melhora a autoestima, e acontece igual aconteceu com a Mari, que tá aí super bem, super feliz, é minha amicíssima até hoje, porque a gente cria laços de verdade aqui nesse lugar. Eu fico muito feliz com o que as redes sociais podem promover na vida da gente hoje, e o meu trabalho especialmente. Então, eu espero que a sua vida seja transformada tanto quanto a da Mari. E qual foi o exercício assim que qual foi o exercício ou a didática que foi melhor para você? Porque na jornada eu tento contemplar os vários tipos de temperamento que a gente tem, né? Tem pessoas que são mais sinestésicas, pessoas que precisam mais de ouvir, tá? Eu faço todos os tipos para que todo mundo consiga pegar pelo menos um pouco daquilo que eu quero passar. De todos os ensinamentos, qual foi o que você mais achou que transformou você? Olha, eu acho que o primeiro deles, acho que foi o que mais me tocou e mais me transformou e que eu tento aplicar todos os dias. Que pode contar o que é ou deixa para o pessoal descobrir Pode depois? contar. Que é o da visualização, que é quando a gente acorda de olhos fechados, você imaginar como vai ser seu dia, com detalhes, imaginar as coisas dando certo, imaginar tudo que você quer fazer. E isso elimina a minha ansiedade matinal, porque eu recapitulo o que eu me planejei a fazer, ou na semana, ou no dia anterior, e tira a minha ansiedade de, na parte da manhã, estar pensando o que eu preciso fazer de tarde, a aula que eu tenho de noite, ou atendimento que eu vou ter naquele dia. Então, é como se eu conseguisse, assim, colocar em caixinhas do meu dia tudo que eu vou fazer. E aí eu não fico sofrendo com aquele amontoado de coisa logo pela manhã, sabe? Eu já. É o que você falou na live, né? Explicou que quando a gente imagina com riqueza de detalhes, o cérebro não sabe se você já viveu ou não aquilo. Então, quando naquele dia eu imaginei tudo e quando naquele dia eu vou fazer, é como se eu já tivesse feito, porque eu já imaginei. E isso foi muito, assim, poderoso, sabe? Uhum. Me deu uma tranquilidade, assim. Foi muito E, bom. e você está fazendo todos os dias esse? Sim, todos os dias. Então, conforme a Mari falou que o exercício da imaginação ativa foi assim transformador para ela, eu quero que você comece a compreender como fazer esse exercício para que seja transformador na sua vida também. A imaginação ativa é mais ou menos assim: é uma conversa, um diálogo que você tem com as imagens e as coisas que aparecem do seu inconsciente. E como que você vai reconhecer isso? Sabe esses pensamentos negativos, ruins, essas cenas catastróficas, esses medos que aparecem? Você vai parar de lutar contra eles e vai começar a dialogar com eles. Porque eles não são reais, eles são criações da sua mente que está adoecida. Então, todas as vezes que você deitar, por exemplo, pode ser antes de dormir ou pode ser logo ao acordar, você vai começar a conversar com a sua mente inconsciente, como se fossem duas pessoas distintas, como se fossem dois amigos se encontrando e conversando. Por exemplo, vamos supor que o seu medo seja medo de falar em público. Aí você vai falar com o seu medo assim: por que você sente tanto medo? Por que você evita essa situação? Acredite ou não, vai vir respostas na sua mente. E essas respostas podem te surpreender. E você vai dialogar então, não precisa ter medo. Tá tudo bem. Ninguém tá prestando tanta atenção em você assim. E você não precisa se esconder do mundo. Tá tudo ok. Acolhe esse sentimento
e esse pensamento como se fosse um bebezinho, sabe? Que você está conversando ali, ou como se fosse um amigo querido que você está mostrando para ele o lado positivo da vida. Faça isso com seus medos, com seus sentimentos, que você vai ver como vai ser transformador. E eu indico fazer sempre antes de dormir ou ao acordar, porque a nossa mente inconsciente nesse momento está um pouco mais aberta, digamos assim. Mas você pode fazer qualquer outro momento do dia, tá? Mas se você quiser fazer os exercícios nessa hora, eles são mais potencializados. Então tenta aí, faz isso e qualquer coisa a gente volta a conversar depois sobre esse exercício. Eu tenho certeza que vai ser transformador na sua vida. Pode parecer simples demais e realmente é, mas vai ser uma virada de chave aí para você que está sofrendo tanto com medos, com culpas, com pensamentos difíceis, de medo, de coisas ruins, catastróficas, né? De morte, medo de morte. Nossa, esse é um dos piores que a gente tem, né? Então conversa aí com esses medos e acolha esses sentimentos que vai fazer toda a diferença na sua vida. Segundo exercício de hoje, e não menos importante, é a mudança de hábito, de comportamentos nos nossos padrões de pensamentos. Pode ver que todas as pessoas que têm transtorno de ansiedade, e até muita gente que ainda não tem, mas em algum momento vai manifestar, tem um padrão de pensamento de ficar reclamando e focando muito nos problemas, ao invés de focar nas soluções e de como resolver, porque vamos pensar comigo aqui, gente, a nossa vida não é linear, nossa vida é cheia de altos e baixos, então a gente vai ter problema. A diferença é como a gente lida com esses problemas. Então, a partir de hoje, o exercício que eu vou propor para vocês é que vocês passem pelo menos 24 horas sem reclamar. E se por acaso reclamar de algo, para anular o efeito da reclamação, ao invés de você focar no problema, eu quero que você foque na solução. Então, passe um tempo sem reclamar. Treine a sua mente, a nossa mente é treinável. Eu sei que é muito difícil no começo, porque está instalado como um padrão de pensamento, mas a gente precisa avançar, confrontar, sabe, sair da situação de conforto mesmo e fazer isso, porque no começo é difícil, mas depois se torna automático. Então, passe um dia sem reclamar. Ao invés de reclamar, você vai lembrar de coisas boas para agradecer. E no momento que você reclamar sem querer, passar despercebido, você vai focar na solução daquele problema. E é claro que nem tudo vai depender de você para resolver. Já observou como nós temos a mania de querer controlar aquilo que não está em nosso controle? Como que a gente sofre por coisas que a gente não pode resolver, que não está nas nossas mãos, que não depende da gente? Então você vai identificar o que depende de você e o que não depende de você também. Anota isso aí, se possível for, volte um pouquinho aqui a gravação, preste bastante atenção, anote tudo para você não esquecer, para virar uma prática, um hábito mesmo, que isso vai fazer total diferença, principalmente nas crises de ansiedade. Conforme eu falei anteriormente, melhor do que não ter transtorno de ansiedade é principalmente não ter as crises de ansiedade, que é o que mais debilita a gente e faz a gente ficar com muitos sintomas ruins. Então, anota isso aí e coloque em prática. Você já observou o quanto a gente fica com a mente presa no passado ou no futuro? Ou a gente está preso numa situação que nos machucou lá atrás, ou a gente está pensando em coisas catastróficas e de medo e etc. para o futuro. A gente raramente fica no momento presente. E isso faz com que a gente foque muito em situações das quais a gente não tem controle. Porque ninguém pode mudar o passado e o futuro a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Depende muito do nosso presente. Então o ideal é a gente focar no momento presente. Por isso é que o terceiro exercício de hoje eu quero te convidar para fazer junto comigo. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos inspirar profundamente puxando o ar pelo nosso nariz e expirar profundamente soltando o ar pela boca. Vamos juntos?
Vamos fazer isso por umas 4 ou 5 vezes, lentamente, sem pressa, e depois vocês vão se deixando guiar pelas minhas indicações. Então vamos juntos, ó. Uma vez. Segunda vez, puxa pelo nariz. Solta o ar pela boca. Completamente, eliminando totalmente o ar dos seus pulmões. Terceira vez, puxa pelo nariz. Elimina completamente todo o ar dos seus pulmões pela sua boca. Quarta vez, puxa. Solta. Lentamente. Pela última vez, puxa o ar pelo nariz e solta. Se depois de tudo isso você ainda não percebeu que realmente pode mudar a sua vida, eu quero te falar que existe um comportamento muito similar que pode acabar te impedindo de ver progressos na sua vida. E um deles é acreditar que a ansiedade é besteira. Eu quero te dizer que se a ansiedade sangrasse, as pessoas dariam mais valor e veriam o quanto que ela é uma doença real e afeta toda a nossa vida. Quem aqui que não tem medo de falar para um parente, ou amigo, ou tio que tem ansiedade? Por medo do que eles digam que isso é besteira, é frescura sua. A verdade é que a ansiedade é algo sério. Você também não deveria acreditar que a ansiedade se resolve sozinha, pois além de não resolver, quanto mais passa o tempo, pior ela vai ficando. A tendência é piorar muito. Dito isso, o terceiro grande problema é acreditar que a ansiedade é apenas uma situação mental, quando na verdade ela também tem efeitos negativos sobre o corpo. Você até pode acreditar que não precisa de ajuda para vencer a ansiedade, mas a verdade é que precisa sim, e você mesmo pode ser essa ajuda que tanto precisa, sendo a sua própria terapeuta. Eu imagino que você está se perguntando assim, mas se eu tiver alguma dúvida, como é que eu vou fazer sendo minha própria terapeuta? O que eu tenho para te dizer é que o fato de você descobrir e ter acesso aos conhecimentos é o que te possibilita ser sua própria terapeuta. É isso que vai te dar autonomia para você vencer as crises. Toda a informação que você precisar vai estar disponível. Sendo assim, você nunca mais vai precisar fazer outras terapias. O conhecimento sobre o seu corpo, sobre a sua mente, sobre a doença, tudo que você vai receber te fazem ter a clareza necessária para que você saiba como deve agir diante de cada situação, independente de quão ruim ela seja. E muita gente já está me perguntando como é que faz para ter todo esse ensinamento, o que precisa fazer para combater de vez a ansiedade e se tornar sua própria terapeuta. E eu criei a jornada da autoterapia justamente para isso. Para você que está sofrendo com as crises, com os transtornos de ansiedade, mas não quer mais depender e já está cansada das terapias longas e intermináveis, para que você consiga obter os seus resultados de forma mais efetiva. Lá na jornada eu passo todos os conhecimentos para você se tornar sua própria terapeuta, para você conquistar uma vida melhor, para controlar e combater os transtornos e as crises de ansiedade. A jornada, então, é para que você tenha mais felicidade, mais paz. Além disso, tem também um grupo exclusivo de alunos, onde durante 30 dias eu vou passar mensagens, ensinamentos, lições para serem levados para a vida toda. Tem exercícios práticos para você resolver o seu problema imediatamente e ainda, durante todo esse período, o médico psiquiatra Dr. Maurício Rosa e eu ficamos 110% presente e disponível para responder todas as dúvidas e ajudar cada aluno nas dificuldades e os problemas que tiverem. É um verdadeiro acompanhamento para as pessoas que desejam combater a ansiedade sem precisar gastar rios de dinheiro ou fazer terapias longas que não trazem resultados efetivos.
As aulas possuem ricos conhecimentos para os alunos compreendam como funciona a mente humana, a doença e o corpo. E os resultados que o método da jornada da autoterapia trazem podem ser observados logo nos primeiros dias. Nós também damos todo o material de apoio. E assim, quando você começa a aplicar os conhecimentos, os ensinamentos, os resultados, já aparecem e as lições aprendidas são lições assim, que vocês vão levar para a vida mesmo. Tudo isso para que você ganhe autonomia sobre os seus resultados e se torne o seu próprio terapeuta fazendo pequenos exercícios diários que não vão levar mais do que 5 minutos do seu dia, mas que vão proporcionar resultados assim gigantescos. Se você aplicar o que tem na jornada, nunca mais você vai precisar passar por terapia. E eu gostaria de te passar aqui todo o conhecimento. Entretanto, aqui o tempo é muito limitado para te ensinar tudo que você precisa saber. Mais para frente, eu vou te falar sobre esse novo método para que você definitivamente se torne sua própria terapeuta e pare de depender das terapias longas, que não te trazem resultados efetivos e que não te contam exatamente como é que você vai sair dessa situação aí, né? Por enquanto, eu quero que você, que ainda não tem como acessar a jornada da autoterapia, aproveite tudo aqui que eu estou ensinando no evento Fim dos Transtornos Ansiosos. Então, na próxima aula, eu vou falar como que você pode combater a ansiedade e se tornar sua própria terapeuta. Esteja aqui na aula de amanhã para saber como ter autonomia sobre os seus resultados, parar de depender das terapias longas e dar adeus de vez aos sintomas da ansiedade. Já aproveita, deixa o seu melhor comentário lá no meu último post do Instagram, falando o que você achou da aula de hoje. Eu vou correr lá e vou responder vocês, tirar todas as dúvidas. E para finalizar, eu quero te fazer um super convite. A live de hoje à noite vai ser muito especial. Nós vamos fazer hipnose. Isso mesmo, para que você já sinta os resultados práticos. Você alivia na hora os sintomas da ansiedade, essa noite mesmo, e já vai dormir muito melhor. No outro dia, você vai acordar mais leve e mais feliz. Eu te vejo lá, hein? Até logo!